Fala, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Legal, nossa aula de linguagens. Aqui, professor Ziel, e vou nesse momento, juntamente com vocês, estudar mais um dos top conteúdos mais cobrados no Enem, tá bom? Vamos lá! Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre variações linguísticas. Esse é um dos conteúdos mais cobrados no Enem e, claro, você que está se preparando precisa ter um conhecimento sobre isso. E aí, para a gente começar, na tela para vocês, algumas palavras ou expressões que em algumas situações, com certeza você já ouviu alguém falar dessa forma, talvez uma ou outra até escrever dessa forma. Então, no dia a dia ali, pessoas, por algum motivo, às vezes pela baixa escolaridade, no caso ali o oxente, o mais bah, meu rei, são expressões comuns a uma região do país, e são essas expressões ou essas variedades que é o conteúdo, que é o assunto da nossa aula, tá bom? Pessoal, para a gente falar sobre variações linguísticas, nós consideramos 4 variedades, ou seja, 4 variações na nossa língua portuguesa. Antes de mais nada, eu poderia lhe adiantar logo que toda língua ela vai sofrer uma variação, ela vai sofrer uma mudança. Por quê, professor? Nós vamos estudar essas 4 variações, mas a língua, a maneira de a gente se comunicar, de escrever, de apresentar determinada coisa, ela vai se modificando. Porque a língua ela é dinâmica, a linguagem é dinâmica. A forma de a gente se comunicar mudou de acordo com o tempo, com os anos. Na nossa aula sobre gêneros e tipos textuais, eu geralmente cito cartas, por exemplo, que é um gênero que a gente praticamente não utiliza mais. Então hoje nós temos a conversa do WhatsApp, gêneros textuais que vão surgindo de acordo com a necessidade comunicativa. Então a língua ela vai se modificando em 4 situações específicas. Vamos lá? Primeiro, pessoal, a língua ela vai sofrer variação de acordo com a situação. O que eu tenho? Eu tenho, portanto, uma linguagem modificada decorrentes ao grau de formalidade da situação ou circunstância. Quando você conversa com um amigo, por exemplo, você não tem uma preocupação de utilizar palavras, expressões mais formais, ou como vocês gostam de chamar, palavras ou expressões mais difíceis, correto? Pessoal, existem também as variações geográficas, que são aquelas variações que estão aí, que têm relação à distância geográfica que separa os falantes. Ou seja, aqui um exemplo de uma palavra, né, uma mesma coisa que nós utilizamos palavras diferentes. Nós falamos português aqui no Brasil e é falado português também em Portugal. Mas concreto, aqui no Brasil, nós chamamos de concreto, né? Esse material utilizado aí na construção civil. Em Portugal, chama-se betão. Aqui, claro, eu utilizei uma variação geográfica ampla, mas, por exemplo, nós aqui do nosso estado, né, do estado do Acre, você sai daqui do Acre e vai para um estado próximo, para Rondônia, por exemplo, você já percebe uma mudança na linguagem, em palavras e expressões que são utilizadas ali no dia a dia. E eu vou até mais além. Você sai, se você está em um município aqui do nosso estado, você sai de um município, vai para outro município, você percebe mudança na linguagem, nas expressões para se referir a determinada coisa. Por exemplo, aqui em Rio Branco, nós vamos chamar ali refresco, geladinho. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, é chamado de VIP. Então eu tenho uma mesma coisa, no caso ali o refresco, o chup-chup, o geladinho ou o VIP em Cruzeiro do Sul, por exemplo, como citei, que é a mesma coisa, correto? Porque nós temos uma língua, uma linguagem que vai mudando aí de acordo com a localização, com o local geográfico. Pessoal, obviamente, nós vamos ter uma mudança, né? Existe uma variedade histórica também. Essas mudanças linguísticas, elas acontecem de forma natural. Eu tenho, portanto, textos de uma mesma língua escritos em diferentes épocas. E, claro, vão ser textos diferentes. E isso, eu até brinco muito com os alunos,
que hoje você, aluno da terceira série do ensino médio, você utiliza palavras e expressões que são gírias. E às vezes você escuta o professor, seu pai, sua mãe, sua avó, utilizando palavras e expressões que eram gírias na época deles, e vocês dizem, é linguagem de gente velha, né? São palavras de gente velha. E eu até brinco com os alunos dizendo que vocês vão ficar velhos também. Em algum momento alguém vai dizer que essas palavras e expressões que vocês utilizam, que são desse tempo, que são desse momento, da fase que vocês estão vivendo, mas que daqui a alguns anos vão entrar aí, não em desuso, que vocês vão continuar utilizando, mas que já serão palavras e expressões que marcam um tempo, tá? Um tempo histórico aí, tá bom? E por último, não menos importante, nós temos as variações sociais. Tem a ver com o ambiente em que se desenvolve o falante. Eu posso muito bem ter aí uma diferença de idade, de classe social, por exemplo, se a pessoa ela é mais escolarizada, se ela é menos escolarizada, se ela teve acesso a uma educação formal. Você vai para algumas regiões do nosso país de difícil acesso à escola, por exemplo, você vai perceber o uso de palavras e expressões que não estão, por exemplo, de acordo com a norma culta, né, de acordo com a norma padrão, tá bom? E aqui eu abro um parêntese, tenho certeza que o professor de língua portuguesa, sua professora de língua portuguesa, já falou com você sobre preconceito linguístico. Nessa aula, nós sempre falamos um pouco sobre isso. Por exemplo, a pessoa que fala problema em língua portuguesa está fora, né? Um desvio da nossa gramática padrão, né? Um desvio, é uma variante, melhor dizendo, do português não padrão. Então, antigamente, a gente dizia, você fala errado, né? Isso está errado, fala mesmo, nós vai. Hoje nós preferimos não chamar de erro, porque sempre que a gente fala de erro, parece uma coisa ruim, né? Parece que a pessoa está fazendo algo por querer, a gente coloca um peso sobre ela, correto? Por isso que nós falamos que é uma variante do português não padrão. Às vezes a pessoa não foi escolarizada, ela não teve acesso à educação formal. Eu até falo muito para os alunos que você pode pegar alguém e colocar ele ali um mês para ensinar para ele que é problema e não problema, né, com os dois R's aí, e quando ele voltar para a região que ele mora, para a comunidade de falantes, e alguém perguntar o que ele estava fazendo, né, esse um mês estudando fora, ele dizer, tentando resolver uns problemas aí. Por quê? Porque problema para a comunidade de falantes, para a situação que ele vive, para a situação comunicativa, serve, funciona. Por isso nós evitamos, né, e fala-se muito sobre isso hoje, preconceito linguístico, tá bom? Não vamos cometer esse tipo de preconceito, obviamente. O que mais, professor? Pessoal, vamos ver como que isso cai nas nossas provas. Antes de mais nada, você tem aí o Resolve Enem do Sistema Farias Brito, né, o nosso livro verde, o Resolve Enem 1, a questão 41, que é uma questão do Enem 2014, terceira aplicação, tem esta questão. Antes de ler a tirinha, vamos ver o enunciado aqui. Essa tirinha tem como tema a nova ortografia da língua portuguesa e os diversos tipos de linguagem existentes. A situação apresentada no último quadrinho indica que, vamos olhar, claro, ver a tirinha e ver o que temos aí no último quadrinho. Primeiro quadrinho. Tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho. Beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? E aí ele responde, né? No caso é o sobrinho dele. Fala, tio, com vários N's e dois M's aí o beleza, né? BLZ, vários pontos de
de interrogação, de exclamação, né? O rostinho ali formado pelos dois pontos, né? O travessão e o fechando parênteses, o sorriso ali, representa o emotion, que vocês conhecem muito bem. Acho que não é difícil não, passa aqui em casa, que nós aprende junto. E aí uma expressão ali, né, que ele coloca com várias letras, vários Hs, S, U, A, enfim. E aí o tio dele diz, melhor pensar em outra coisa. Então vamos lá, voltando aqui à questão. A situação apresentada no último quadrinho indica que... O que essa situação indica, pessoal? Letra A. O sobrinho não compreendeu a linguagem mais conservadora utilizada pelo tio. Pessoal, não há uma não compreensão dessa linguagem, né? E então não pode ser alternativa A. Letra B. O tio não está familiarizado com a linguagem dos chats e de mensagens instantâneas. Será, professor? Vamos lá. Alternativa C. A informalidade presente na linguagem do sobrinho impede a comunicação com o tio. Pessoal, eu não tenho uma falta de compreensão aí. Então, não tenho impedimento na compreensão. Letra D. O tio deve evitar utilizar a norma padrão da língua no contexto da internet. Pessoal, não há nenhuma proibição. É claro que nas redes sociais nós sim utilizamos, né, essa supressão, né, essa omissão de vogais, por exemplo, na palavra beleza, você, assim como o sobrinho dele escreve apenas o BLZ, mas eu não tenho nenhuma regra que me impede de utilizar a norma padrão no contexto da internet. Então não pode ser letra D. Letra E, o sobrinho desconhece a norma padrão da língua portuguesa. Eu não tenho nenhum indício que diz que esse sobrinho não conhece a norma padrão. Portanto, eu não tenho aí como dizer que seria letra E. O professor deu a resposta, já que é a explicação, né, pessoal? Nós temos aí, portanto, letra B. Mais uma questãozinha, como que cai no Enem, variação linguística. Essa é uma questãozinha também que está no material de vocês. Agora, Resolva Enem 2, o segundo livrinho verde, questão 124. Vamos ler o enunciado primeiro. A partir da análise da linguagem utilizada no poema, os alunos têm muito medo, né, de poema, gente, mas se acalma, fiquem tranquilos. Infere-se, eu chego à conclusão, que o eu lírico, professor, o que é o eu lírico? Eu lírico é essa voz dentro de um poema, tá, pessoal? Nós chamamos de eu lírico a voz dentro do poema, de maneira mais simples aí, para vocês compreenderem. Revela-se como falante de uma variedade linguística específica. Esse falante, em seu grupo social, é identificado como um falante. Que tipo de falante fala neste poema? Vamos lá. O início do poema aí. Escute o que estou dizendo, seu doutor, seu coroné, de fome tão padecendo, meus fios e minha mulher. Sem briga, questão, nem guerra, meça desta grande terra, umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Portanto, eu tenho aí da obra, né, Cordéis e Outros Poemas, publicação da Universidade Federal do Ceará, temos este poema. E aí pergunta-se, esse falante, hein, pessoal, ele é identificado como um falante o quê? Letra A, escolarizado proveniente de uma metrópole. Pessoal, ele escreve ali, por exemplo, mulher, para utilizar-se, né, para referir-se à mulher, e obviamente nós sabemos que uma pessoa escolarizada, ela não escreveria dessa forma. Letra B, sertanejo morador de uma área rural. Professor, pode ser essa, será? Letra C, idoso que habita uma comunidade urbana. Pessoal, o fato de alguém ser idoso não indica que ele vai utilizar esse tipo de variante, esse tipo de variação que a gente percebe aí no poema, tá bom? Letra D, escolarizado que habita uma comunidade do interior do país.
Mais uma vez, independente de ser um escolarizado proveniente de uma metrópole ou proveniente do interior do país, uma pessoa escolarizada, ela não costuma, né, utilizar, escrever esse tipo de variante. E letra E, estrangeiro que imigrou para uma comunidade do sul do país. Também nós não percebemos elementos que podem dizer isso, hein, pessoal? Portanto, mais uma vez, nós temos aí letra B, né, pessoal? Nós temos sim um sertanejo morador de uma área rural. Para você, aluno, estudante da terceira série do ensino médio, sabe que essa é uma questão relativamente simples, né? E aí vamos lá, uma questão do Enem 2023, questão 37 do caderno amarelo. Temos aí um texto, e aí a questão, o enunciado. Olha só, essas variações são um dos temas da disciplina Linguística na Língua de Sinais, oferecida pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, ao longo do segundo semestre. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais é universal, o que não é verdade, explica a professora e chefe do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Unesp. Mesmo dentro de um mesmo país, ela sofre variação em relação à localização geográfica, à faixa etária e até os gêneros dos usuários, completa a especialista. Então, primeiro parágrafo aqui, rapidamente, ele traz aí algumas palavras e expressões dentro da língua de sinais. Você que está acompanhando aí sabe que nós temos aqui conosco, né, a nossa intérprete de Libras, mas deixa eu ler aqui o início para vocês. Mandioca, macaxeira, aipim e castelinha são nomes diferentes da mesma planta. Semáforo, sinaleiro e farol também significam a mesma coisa. O que muda é só o hábito cultural de cada região. A mesma coisa acontece com a língua brasileira de sinais. Embora ela seja a comunicação oficial da comunidade surda no Brasil, existem sinais que variam em relação à região, à idade e até ao gênero de quem se comunica. A cor verde, por exemplo, possui sinais diferentes no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. São os regionalismos na língua de sinais. Aqui nós lemos, portanto, finalzinho aí do texto. Os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos e conceitos. Em São Paulo, o sinal de cerveja é feito com um giro no punho como uma meia volta. Em Minas, a bebida é citada quando os dedos indicador e médio batem no lado do rosto. Também ocorrem mudanças históricas. Um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração que o utiliza. Se você está ligadinho na nossa aula, essa vai ser uma questão muito simples para vocês. Nesse texto, a língua brasileira de sinais, a Libras, né, gente? Letra A, passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua. Ficou muito fácil, né, gente? Eu já comecei falando sobre isso. Mas por que não as outras, hein? A letra B, apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras. Não é isso, né, gente? Essas variações não tem a ver com a mudança de sentido, e sim apenas uma mudança ali no sinal. Letra C, sofre mudança estrutural motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras. Não há também essa mudança na estrutura, né, gente? Nós não temos. Letra D, diferenciam-se em todo o país, em todo o Brasil, desenvolvendo cada região a sua própria língua de sinais. Também não, né? Cada região não desenvolve. Nós temos apenas uma única língua, que é a Libras, língua brasileira de sinais. E letra E, é ininteligível para parte dos usuários em razão das mudanças de sinais motivadas geograficamente, ou seja, é muito difícil, eu não consigo compreender. Não, né, pessoal? Não há essa dificuldade de compreensão, portanto, questão também relativamente simples do Enem 2023. Se você compreendeu o que é variação e entendeu que toda língua
vai sofrer variação, a Libras como língua também sofre esse tipo de variação, tá bom? Então, fique ligadinho, não deixe de acompanhar as nossas aulas. Eu aguardo você nas próximas aulas com mais um top conteúdo do Enem aqui com a galera do Pré-Enem Legal. Até lá!